Caso surpreendente. O Tico se aproxima dessa garota e fala: "E aí, linda, qual o seu nome?" E em seguida se apresenta. Ele pergunta se ele pode ter o número dela e como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado. Mas ela simplesmente diz que não está interessada, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção à Lamborghini e fala que ela não sabe o que está perdendo. Ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta o que ela quer. Como ela pergunta novamente, ele diz que o carro é dele. Ela pergunta em que ele trabalha e já ele diz que ela está fazendo muitas perguntas e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ela fala que eles podem se conhecer. Ele fala que acabou de passar cera no carro e que ela não pode se apoiar assim. Ele pede por favor e ela pede desculpa, então ele pergunta qual o nome dela. E mais uma vez ela diz o nome pra ele e pergunta se ele quer dar uma volta. Ele fala que eles ainda nem se conhecem e que ela não quis falar com ele, e ela diz que estava ocupada no telefone dela. Ele pergunta se ela estava falando com alguém, mas ela diz que não e fala que só estava fazendo algumas coisas. Ele fala que pareceu que ela estava conversando com alguém e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não, então ele pergunta por que ela não quis falar com ele. E ela diz que, como ela acabou de dizer, ela estava ocupada no telefone. Ele pergunta se ela estava ocupada e diz que ela é muito bonita e ela agradece. E em seguida ele fala que é uma pena porque ela estragou tudo não querendo falar com ele. E ela responde dizendo que ele só se aproximou na hora errada. Ele pergunta se ela não está mentindo e ela diz que não mente. Ele pergunta se ela não mente e ela diz que não. Ele fala que sendo assim tudo bem e fala para ela entrar. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim e fala que é a cor favorita dela. Ela pergunta se é verdade e fala que ela gostou disso. Ele fala que desde o começo ele pensou que ela fosse a pessoa certa e fala que ela faz o tipo dele. E em seguida pergunta por que ela não quis falar com ele. E ela fala que, como ela disse, ela precisou resolver algumas coisas, mas que resolveu voltar para dar uma chance para ele. Ele pergunta com o que ela estava ocupada e ela diz que estava postando no Instagram. Ele pergunta se ela é uma daquelas modelos do Instagram e ela diz que mais ou menos isso. Ele pergunta se ele pode ver e ela diz que vai mostrar para ele. E ele fala que pensou que ela não tivesse namorado e ela diz que não tem. E ele fala que está muito claro que essa mensagem é do namorado dela. Mas ela diz que não é e fala que é um amigo dela. Ela diz que é do melhor amigo dela e ele pergunta melhor amigo e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está mentindo e ela diz que não está mentindo. Ele diz que já é a terceira vez que ela mente para ele, mas ela diz que ele não a conhece. Ele fala que é exatamente isso, que ele não a conhece. E em seguida ele pergunta por que ele a levaria para o encontro se ela é mentirosa e também interesseira. Ele fala que dá pra ver que ela é uma sanguessuga e que já mentiu pra ele 3 vezes. Ela diz que nunca foi tão maltratada assim na vida e que ele é muito louco. Em seguida ele pede pra ela dar um fora do carro dele porque ele não tem mais nada pra dizer. E de uma forma irônica ela deseja um ótimo dia pra ele e ele também deseja um ótimo dia pra ela. O Landan começa o vídeo dizendo que ele vai mandar real e diz que essa garota é uma gatinha. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está linda. Ele pergunta o nome dela, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que não conseguiu ouvir, então ela repete novamente. Ele fala que não quer saber do namorado dela e diz que gostaria de conversar com ela. E como ela diz que não, ele fala que tudo bem. Bom, e ainda fora do carro ele dá a partida no motor e quando ele olha para trás ele diz que tem alguém voltando.
Quando ela se aproxima, ele pergunta e aí? E ela diz oi e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Landon e ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim. Ela se apresenta e tenta apertar a mão dele, mas ele diz que não vai apertar a mão dela. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele diz que dá para conversar dali. Ela pede então para ele sair do carro, mas já ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta e aí? E ela diz oi e pergunta da onde ele é. Ele fala que é de Nova York e também pergunta da onde ela é. Ela fala que é de Houston e ele fala que gosta muito de Houston. Ela pergunta o que ele vai fazer hoje à noite e ele diz que provavelmente vai estar cuidando da vida dele. Ela pergunta se é verdade e diz que eles podem fazer isso juntos. E ele pergunta, eu e você? E ela diz que sim. E ele pergunta como assim? Ela diz vamos lá. Ele diz que acha que não e ela pergunta por quê e ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela diz que não tem namorado, então ele pergunta por que ela disse isso e por que mentiu pra ele. Ela diz que não o conhecia e ele fala que ela ainda não o conhece. Ela fala que eles podem se conhecer e ele pergunta por que só agora. Ela diz por que ela quer e pergunta por que não. E ele fala que ainda há pouco ela não queria conhecê-lo. E ela fala que agora ele tem algo a favor dele que antes ele estava andando. Ele fala que ela também está andando, mas ela diz que ela está indo pra casa dela. Ele fala que agora também ele está indo pra casa, só que no carro dele. Ela pede para ele sair do carro para eles se conhecerem, mas ele diz que ele está bem aonde ele está e pede para ela contar um pouco sobre ela. Ele pergunta por que ela está tocando nele e ela diz que gostou das unhas dele, e ele agradece. Ele pede para ela falar sobre ela e pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é Mimi. Ele fala que o nome dela é interessante e pergunta se ela é dali mesmo de Houston, e ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 20 e já ele diz que tem 26. Ela pergunta se agora ela pode entrar e já ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento. Ela pergunta que relacionamento e ele fala que ela disse que tinha um. E ela fala que já disse que não tem namorado. Ele fala que ela pode ser sincera e abrir o jogo e fala que ela não estava interessada. Ele fala também que o humor dela mudou completamente. Ela fala que gostou dele e que está interessada nele. Ele pergunta por que ela gostou dele e ela diz que gostou. E ele pergunta por quê. Ela fala que já disse e já ele fala que quer saber. Ele fala que deve ter alguma coisa que ela gostou nele e ela diz que gostou de muitas coisas. Ele muda de assunto e pergunta o que ela faz da vida, e ela diz que está na escola de enfermagem. Ele fala que isso é legal e ela diz que gosta desse tipo de trabalho. Ele diz que ela é uma garota muito bonita, mas que ele não gosta de mentirosos. Ela diz que geralmente quando alguém a aborda na rua, ela diz que tem namorado, mas que dá pra ver que ele é bem sucedido e que ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que vai nessa e ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que já ouviu o suficiente e que ele vai embora, mas ela pede pra ele esperar. Ele fala que vai embora, mas ela diz que ele não vai antes de ouvir o que ela tem pra dizer. Ele diz pra ela ter cuidado com os carros na rua. Ela diz que gostaria de dar uma volta com ele pra eles se conhecerem, mas ele diz que eles não vão a lugar nenhum. Ele pergunta o que ela pensa que está fazendo e pede pra ela soltar a porta dele. Ele fala que vai embora agora e pede pra ela ter cuidado com os pés. Ela diz que não e ele pede pra ela ter cuidado. Esse vídeo começa com o Sly dizendo que tem uma garota muito gatinha se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. Então, em seguida, ele se apresenta. Ela pergunta o que ele quer e ele pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele. Ele pergunta se ela está com medo dele e em seguida também pergunta se ela está brincando. E em seguida pede o número dela. Mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele pergunta cadê o namorado dela e ela diz que ele já está vindo. Ele fala que ele não tem nada a ver com o namorado dela e diz que ele não está vendo ninguém ali agora. E mais uma vez ele pergunta se ela vai dar o número pra ele, mas ela diz que não e que está tudo bem. Então ele diz que tá legal. Ele fala que mais uma vez é essa conversa de namorado e diz que ele não está acreditando. E já agora, quando ela volta, ele fala que quer saber o que aconteceu. Ela pergunta se esse carro é dele, ele diz que sim e pergunta cadê o namorado dela. E em seguida ele pede para ela tomar cuidado com os carros.
E mais uma vez ele pergunta sobre o namorado dela, mas ela diz que ele não está ali essa semana. O Isla pergunta se ele não vai estar na cidade nesse final de semana e ela diz que não. Ele pergunta se então ela vai querer aproveitar e ela diz que pode aproveitar com ele, mas ele diz que ela acabou de dizer que não, que estava legal. E como ela diz que voltou porque gostou dele, ele fala que não está acreditando. E ela diz que realmente gostou dele e ele pergunta se é verdade e fala que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que ela tem para dizer, mas ela simplesmente diz e aí. Ele fala que ela que tem que dizer, já que ela disse que tinha um namorado. Ela fala que disse isso, mas que mudou de ideia. Ele pergunta se ela mudou de ideia assim tão rápido e já ela pergunta por que ele está rindo. E ele diz porque ele a pegou mentindo e ela pergunta por que mentindo. E ele diz que ela está mentindo descaradamente. Mas ela diz que ela simplesmente gosta do que vê nele. Ele fala que não sabe se ele pode acreditar nela porque ela não quis dar o número para ele, que nem sequer o nome dela ela quis dizer, mas ela diz que ele não fez nenhuma oferta interessante. Ele pergunta se ela queria alguma proposta mais interessante e que se ela acha que já logo de cara ele deveria ter a convidado para jantar. E ela diz que agora ele está mandando a letra certa e ele pergunta se ele está mandando a letra certa e começa a rir e diz que ela é muito engraçada. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, é claro, ele a convida para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ela já tinha aceitado passar o final de semana com ele. Só que ela diz que ela quer que ele a leve para fazer compras porque ela precisa de uma roupa nova. Mas ele diz que não quer ir ao shopping e que nem está precisando de roupas novas. E diz que seria melhor eles irem para um lugar mais reservado e pergunta se ela concorda. Ela diz que não e pergunta se ele vai reservar algum restaurante. Ele diz que não quer ter problemas com o namorado dela e que ele acha que não é uma boa ideia sair para jantar ou fazer compras. Mas ela o interrompe e fala que a todo momento ele fica mencionando o namorado dela. Ele fala que não tem nada a ver com o relacionamento dela, mas fala que ele prefere ir para casa relaxar e ver um filme. Ele pergunta o que há de errado em eles curtirem algo mais calmo vendo um filme, e diz que essa é muito mais a vibe dele, mas ela diz que eles podem fazer isso depois. Ele fala que ele sabe que ele está perdendo o tempo dele porque ela é interesseira, e ela pergunta o que ele disse. Ele fala que tá na cara que ela é interesseira e diz que é melhor ela sair do carro dele. O Nair aborda essas garotas e fala que elas são muito lindas e em seguida tenta se apresentar. E numa mistura de inglês com espanhol, uma fala que não é importante e já outra diz que elas não falam inglês. O Nair pergunta se elas não falam inglês e ela diz que não. Então ele diz que entende e deseja um ótimo dia para elas. O Nair diz que elas não falam inglês, então vamos para a próxima. Elas decidem voltar, mas em lados diferentes, e dá pra ver que ele fica perdido, então ele pede pra uma delas dar a volta. E falando em espanhol, a de cabelo laranja pergunta se ele pode usar o Google Tradutor, mas é claro que ele não entende nada e pergunta se a de branco sabe falar alguma coisa em inglês, mas ela diz que não e pergunta se o Nair sabe falar espanhol. E como ele diz que não, ela fala que eles podem usar o Google Tradutor. Ele pergunta se pelo Google Tradutor e ela diz que sim. Ele pergunta se ela fala inglês, mas ela diz que não e fala que mais ou menos. E já a de cabelo laranja diz que ela só fala espanhol. A de branco pergunta da onde ele é, e ele diz que ela está falando em inglês e pergunta como assim ela não fala. Ela diz que fala mais ou menos e ele diz que então ela fala um pouco. A de branco diz que ela fala um pouco e já a outra só espanhol. Ele diz que entendeu e fala que ele é de Ohio, mas que acabou de se mudar para Houston. Ele fala que vai tentar acessar o Google Tradutor. Ela diz que não falou com ele no começo porque afinal de contas ele era um estranho e sem contar a dificuldade do idioma. E ele pergunta então por que ela está falando com ele agora, afinal de contas ele ainda é um estranho. Mas ela diz que ela gostaria de dar uma volta no carro dele. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela. A de cabelo laranja diz que o nome dela é Jocelyn e já de branco diz que o nome dela é Sofia. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. E em seguida ela pergunta da onde ele é. E ele diz que é de Ohio,
ou Cincinnati, e conta que acabou de se mudar para Houston e pergunta de onde elas são. E elas dizem que são de Medellín, na Colômbia. Ele pergunta se então elas são de Medellín e elas dizem que sim. Ele fala que já esteve lá e que foi muito bom. A de branco pergunta se é verdade e ele diz que sim e fala que amou aquele lugar. Ela pergunta o que ele foi fazer por lá e ele diz que foi cuidar de alguns negócios dele. Ele pergunta se elas são amigas mas a de cabelo laranja o interrompe e diz que elas são namoradas. Ele pergunta se é namorada dela e ela diz que sim. Ele pergunta se então elas vieram juntas e elas dizem que sim. Ele pergunta para a de cabelo laranja se ela gosta de homem, ela diz que não e em seguida fala que mais ou menos. E depois que a outra explica o que ela quis dizer, ele pergunta como assim mais ou menos. E logo de cara ela fala que não sabe e em seguida diz que depende da situação. Ele fala que entendeu e já a de branco diz que gostou muito do carro dele. Ele agradece e fala que elas são muito bonitas. E em seguida as convidam para entrar. Ele diz que elas já podem entrar, mas ela diz que não está abrindo. E ele pede para puxar com mais força. Ele pergunta se não está abrindo e elas dizem que não. Ele pergunta se elas sabem o porquê e elas dizem que não. E ele diz que não está abrindo porque elas são interesseiras. E em seguida ele diz que elas não vão ver a cor do dinheiro dele.